Opa, William Lavecê na área e vamos resolver aqui agora uma questão de soluções, mistura de soluções em que há uma reação. E no nosso caso aqui vai ser uma reação de ácido com base, uma titulação, beleza? Então vamos lá. 129 do Enem. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis e essa informação aqui é importante. 3 hidrogênios ionizáveis. E a massa molar desse ácido cítrico é de 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro, valor mínimo, tá? Desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Então, o valor mínimo aqui que nós podemos presenciar de ácido cítrico para cada polpa de fruta. Então, 0,8 gramas de ácido cítrico em relação a 100 gramas de solução, 0,3 gramas de ácido cítrico em relação a 100 gramas de solução e etc. aqui. Comparando aqui as diferentes polpas de fruta que nós vamos ter. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se a água destilada a 2,2 gramas da amostra. E após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio de 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Então, galera, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu vou ter o ácido cítrico, a solução, que é da polpa da fruta. Vou pegar uma amostra de ácido cítrico. Aqui a gente vai ter o ácido. E eu vou adicionar a solução de NaOH já a uma determinada concentração. Eu já tenho algumas informações aqui, não esqueça. Temos a informação do volume, que a gente vai utilizar para neutralizar todo esse ácido cítrico, foram 24 ml. E a molaridade que vai ser utilizada aqui para essa solução de hidróxido de sódio vai ser de 0,01 mol por litro. Show de bola. Temos essas duas informações aí do hidróxido de sódio. Essas duas informações do hidróxido de sódio vai ser utilizado para neutralizar todo o ácido cítrico. Então, a gente vai fazer uma titulação ácido-base. Perfeito. Só que aí, nós temos quanto de mol aqui nesse NaOH? Podemos avaliar da seguinte forma. A molaridade vai ser igual ao número de mol dividido pelo volume. Então, se eu quiser calcular o número de mol dessa substância NaOH, é só multiplicar a molaridade pelo volume. Então, o número de mol do NaOH, hidróxido de sódio, vai ser igual a 0,01 vezes o 0,024. Número de mol do NaOH vai ser expresso aqui em... Nós vamos encontrar 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 mol de hidróxido de sódio nessa situação. Perfeito. Então, encontramos aqui o número de mols que vai ser utilizado para neutralizar todo o ácido. Uma amostra aqui que eu peguei de uma dessas substâncias aqui, de uma dessas polpas. E a gente vai analisar quem é, não esquece disso. Então, beleza. O que é que a gente tem de informação do ácido cítrico? Nós temos a informação que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, então ele pode ser descrito dessa forma, H3X. A única informação que a gente tem do ácido cítrico, galera, é o seguinte. Temos 3 hidrogênios ionizáveis, então eu não sei qual é a molécula de fato, mas eu sei que são 3 hidrogênios ionizáveis H3X. Mas eu vou somar com o NaOH, que eu vou colocar aqui. Isso vai gerar água, temos certeza disso, e sal, porque lembre-se, vai neutralizar totalmente, então vai gerar sal e água. Eu vou colocar uma situação aqui embaixo, só para você perceber como é que eu posso avaliar essas reações quando para mim aparecer. Vamos lá. Então, se eu pegar ácido sulfúrico, aqui é um exemplo à parte. Se eu pegar ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, nós vamos formar sal e água. Água já sabemos que vamos conseguir formar. Mas olha que interessante. Aqui eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, que é do ácido sulfúrico.
Então, eu vou ter 2 hidrogênios e eu preciso de 2 OH para formar 2 H2O. Perceba que aqui eu só tenho um OH e eu tenho 2 hidrogênios, só que eu preciso juntar esses dois. Lembra que eu falei que aqui nós precisamos juntar o hidrogênio ionizável com a hidroxila. Quando você junta esses dois, forma água, molécula da água, H2O. Só que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho um só. Então, o que é que eu faço? Coloco 2 aqui. Já começa por aí. Já começamos a colocar 2 aqui para formar a água devidamente balanceada, nesse caso. Então, o que é que vai acontecer? Junto esse com esse aqui, forma água, e eu vou juntar esse aqui, ó, com esse aqui. Eu vou juntar Na com SO4. NaSO4 formando o sal de sulfato de sódio. Só que detalhe, esse Na aqui tá faltando uma coisa, o sulfato de sódio. Lembre-se que se eu tenho um H2SO4 e esse aqui é da família 1A, esse aqui também sendo da família 1A, com o mesmo sulfato, que é o SO4, aqui eu vou precisar de 2, ó. Então, no caso, se aqui nós temos H2SO4, o Na é da mesma família do hidrogênio, família 1A, um só elétron na sua camada de valência, então ele vai ter a mesma composição quando for ligado ao SO4. Composição que eu falo é em termos de números aqui, ó. Eu preciso de 2 Na para juntar com o SO4, assim como a gente precisa de 2 hidrogênios para juntar com o SO4. Lembre-se que eles são da mesma família, tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, então eu preciso que isso seja estabelecido. Aí, de fato, teremos o sulfato de sódio. Agora, olha que interessante, lá em cima nós temos 3 hidrogênios ionizáveis, como foi dito na questão. Então, o que é que acontece? Temos 3 hidrogênios ionizáveis, para cada 3 eu vou precisar de um OH, correto? Para formar o H2O. Então, já posso dizer que aqui eu vou precisar de 3, NaOH. Então, aqui nós vamos ter 3 hidróxido de sódio. Beleza. E com isso, porque aqui eu junto esse com esse, falta o X com o sódio. Então, vamos ter NaX. Só que esse Na, lembra que eu falei? Ele vai ter a mesma composição aqui numérica, ele vai ter a mesma composição numérica de átomos em relação ao hidrogênio. Então, eles são da mesma família. Se está ligado H3 com X, está estável, o Na também, que só tem um elétron na camada de valência, para se ligar com X, ele precisa de 3. Então, fica Na3X. Então, esse vai ser o formato que pode ser apresentado. Detalhe aqui, se você balancear corretamente, aqui a gente vai precisar de 3 mols nessa parte aí da molécula da água. Se você perceber, agora já está devidamente balanceado. Dá para analisar que pela proporção estequiométrica, nós vamos ter aqui 1 mol do ácido. Ó, eu preciso de 3 de hidróxido de sódio. 3 mol. Então, se eu pegar 2,4 vezes 10 a menos 4 mol de hidróxido de sódio, que de fato é o que vai ser utilizado para neutralizar, eu vou precisar de uma quantidade em Y de ácido. Então, faço a regra de 3. Vamos ter 3Y, que é igual a 2,4 vezes 10 a menos 4. Com isso, o Y vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 4, dividido tudo isso por 3. Então, o nosso Y vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 5 mol. Esse vai ser o valor do número de mols. Esse vai ser o valor do número de mols que eu vou ter na minha substância do ácido cítrico, o ácido cítrico necessário. Agora, olha que interessante. A 8,5, a 8 vezes 10, na verdade, elevado a menos 5 mol desse ácido cítrico, lembre-se que eu tenho de massa molar 192, como está indicado aqui, gramas por mol do ácido cítrico. Então, eu vou encontrar a massa desse ácido cítrico na minha substância, nessa substância aqui inicial. Beleza? Então, vamos lá. Agora, reparem no detalhe. Nós temos que a amostra que foi retirada desse suco foi de 2,2 gramas. Tá? Até então, o momento, nós encontramos o valor do número de mols que foi neutralizado pela base. Número de mols que foi neutralizado pela base. Esse foi o número de mols. E a amostra que nós analisamos, que nós devemos analisar, na verdade, vai ser a amostra a partir de 2,2 gramas de solução. Solução. Estou falando do total. A solução da amostra.
Então, lembrando que o valor da massa molar do ácido cítrico é de 192 gramas por mol. Então, se aqui nós temos 192 gramas por mol, em 192 gramas nós temos 1 mol dessa substância. Se eu calcular aqui 8 vezes 10 a menos 5 mol, se eu calcular para encontrar qual é o valor da massa, eu encontro esse valor da massa. E esse valor da massa vai ser de quanto? Calculando aqui o valor de Z, nós vamos encontrar aqui um valor de 0,01536 gramas de ácido cítrico. Então, posso colocar assim dessa forma, de ácido cítrico. Pronto, nós encontramos a massa. Só que essa massa aqui, ó, ela faz parte da solução inteira, que é de 2,2 gramas. Se eu fosse relacionar com 100 gramas, porque naquela tabela lá, ó, a tabela está na referência de 100 gramas de solução. E aqui nós temos 2,2 gramas de solução. É uma amostra só. Então, se aqui está 2,2 gramas de solução, corresponde a quantos gramas de soluto no meu ácido cítrico? 0,01536 gramas do ácido cítrico, H3X. Vou até colocar aqui. E aqui é da solução inteira. Ó. Então, para a solução inteira, nós temos 2,2 gramas. Se eu quiser calcular na proporção de 100 gramas, eu precisaria de quanto de massa aqui? Aí eu vou colocar um valor aqui de alfa, para dar uma diferença. Então, o valor de alfa vai ser de... Podemos fazer aqui o cruz credo, né? Ficaremos com 0,01536 multiplicado por 100 e dividido por 2,2, já fazendo meio que direto aqui. A gente vai poder encontrar 0,698 gramas de ácido cítrico. Encontramos aqui a massa referente aos 100 gramas de solução. Então, não esqueça que isso aqui é uma proporção. 0,01536 gramas que está contido em 2,2 gramas de solução. A proporção tem que se manter. Então, essa amostra foi retirada de que polpa de suco? Aí eu tenho que relacionar com 100 gramas, que é o que a gente tem na tabela. Então, se fosse por 100 gramas, a gente ia encontrar a quantidade de massa que eu teria desse soluto. Então, faço a comparação agora na tabela. Temos 0,69 gramas, basicamente. Então, aqui não pode ser, porque aqui é a quantidade mínima de soluto no suco de acerola, na polpa de acerola. E aqui eu tenho 0,8 gramas para cada 100. O nosso que a gente encontrou foi 0,69 para cada 100. Para cada 100. Olha a proporção aqui, ó, para cada 100 que a gente encontrou. Perceba, galera, que não pode ser aqui acerola, não pode ser o cupuaçu, não pode ser maracujá. Então, nós encontramos a quantidade de 0,69 a cada 100 gramas de solução. Então, já que aqui é a quantidade mínima, esses aqui estão descartados, ó. Não pode ser nenhum desses três, porque passou da quantidade de fato que eu preciso ter aqui a cada 100 gramas de solução. Então, poderia ser graviola, poderia ser caju. Então, letra C seria a resposta certa, caju ou graviola.